Olá, hoje nós temos aqui como convidado no podcast Na Íntegra o secretário estadual de Educação, Hélio Daier. Ele vai falar com a gente sobre as políticas que a pasta tem para adotar, temas como evasão escolar e inclusive os impactos que essas mudanças climáticas, essas ondas de calor e incêndios têm provocado no dia a dia das escolas, a preocupação com o bem-estar dos alunos, dos profissionais e medidas que a secretaria tem cogitado. Secretário, obrigada por estar aqui com a gente no podcast. Eu queria começar pedindo para o senhor desenhar o tamanho da pasta que o senhor administra, de alunos, profissionais, receita, escolas. Então, obrigado por estar aqui, é uma honra poder participar e poder falar um pouquinho do que é a pasta da educação, né? A pasta é uma pasta considerada pesada, né? Uma pasta de ponta, que a gente normalmente fala que são as pastas que estão sempre no atendimento direto ao público, como segurança, saúde, assistência. A educação também tem essa atuação mais na ponta. Hoje a gente chega a 195 mil estudantes, são mais ou menos 30 mil servidores. É uma pasta com números pesados de orçamento, sempre em torno de 3 bilhões de reais de orçamento anual. Boa parte disso é trabalhado em folha de pagamento e investimentos de infraestrutura, né? Hoje a gente toca um trabalho bem pesado de reforma de escolas, o que para a gente é importante. É uma pasta que toca uma estrutura meio pesada, são 270 mil refeições por dia que a gente oferece. A gente brinca que a maior rede de restaurantes do Mato Grosso acaba sendo a rede estadual. Percorremos 180 mil quilômetros por dia, carregando as nossas crianças da zona rural com 1.700 ônibus, numa estrutura que é uma engrenagem que ela tem que funcionar diariamente para que tudo isso chegue para a sociedade com qualidade, né? Então essa é a nossa grande preocupação, principalmente considerando que a gente não pode deixar ninguém para trás. Então aí vem os desafios, que é chegar onde normalmente as outras áreas não chegam. A gente costuma dizer que a educação é sempre a primeira a chegar. Então a gente tem uma escola que fica numa ilha, 2 dias de rio, é a educação que está lá, no meio do Pantanal a educação que está lá, então são os ônibus chegando onde normalmente não se chega. Então essa é a estrutura que a educação se coloca para atender a todos, né? A gente não pode deixar nenhum estudante para trás, então é sempre desafiador tocar essa pasta com objetivos muito claros, que é principalmente fazer com que a criança permaneça na escola e permanecendo na escola aprenda, porque o desafio da educação brasileira é essa, né? A gente viveu o acesso, hoje a gente garantiu o acesso à escola, a gente tem que garantir a permanência na escola e a aprendizagem. Esses são os 3 pilares da educação pública brasileira. Então o acesso o Brasil inteiro garantiu. Agora a permanência e principalmente a aprendizagem são os desafios que a gente tem que tocar. Considerando que distribui a lei prioritariamente para o nível estadual, é o aluno do nível médio que está indo já para o vestibular, e as prefeituras ficam com as crianças, né, do pequenininho até o final, a 9ª série. O estado também tem escolas dessas das crianças e ajuda para as prefeituras? Como é isso? Temos. O que ocorre? A gente vê hoje um problema crônico no Brasil de vagas de educação infantil. Isso é um problema que você vai acompanhar. Por lei, a obrigatoriedade é de 4 a 17 anos, só que a educação ela se coloca também na contribuição da primeira infância, em abrir espaço para essas crianças. Então o Estado entendeu, desde o ano passado, na gestão do governador Eduardo Riedel, que a gente precisava se colocar como parceiro do município, no sentido de disponibilizar vagas de 1º ao 5º ano. Para quê? Para que a gente possa, abrindo vagas para de 4º e 5º ano, as prefeituras possam folgar um pouco os seus espaços nos seus prédios e trazer os menores para dentro da escola. Então a gente tem hoje turma de 4º e 5º ano, só que a nossa premissa é que seja escola de tempo integral. Então a gente abriu turma de 4º e 5º ano integrais, e ensino fundamental a gente divide com os municípios, né? Em alguns estados, realmente ficou só o ensino médio para a rede estadual. O Mato Grosso do Sul ainda divide o Fundamental 2, que a gente fala que é o 6º ao 9º, com as prefeituras, e começamos ano passado, esse ano, a abrir turmas de 1º ao 5º ano quando há necessidade de ajuda nas prefeituras. Então o prefeito manifesta, né, a sua necessidade, e o Estado analisa a possibilidade dentro da sua capacidade também de absorver, né? A gente trabalha com uma capacidade instalada de 220 mil vagas, mas a gente só consegue abrir turmas onde a gente tem espaço físico adequado para atendê-los, né? Então a gente conseguimos em Campo Grande, Dourados, enfim, nos grandes municípios a gente conseguiu fazer isso.
para ajudar as prefeituras. Então, a essência da educação estadual, ela é o ensino médio. Então, hoje nós temos mais ou menos 90 mil alunos de ensino médio. Mas os outros estudantes todos são de ensino fundamental ou educação de jovens e adultos e educação profissional. Então, a gente tem um leque bem grande ainda de oferta no ensino fundamental. Essa questão da primeira infância e dos pequenos irem para a escola, isso tem um alcance assim, extraordinário na vida das pessoas, porque as mulheres podem trabalhar, deixando o filho num lugar seguro. E um estudo recente mostrou que, por exemplo, tem cidades que nem sequer tem um critério de seleção. Então, às vezes, uma pessoa que pode pagar por uma criança na rede particular, embora a Constituição diz que todos têm o direito, acaba colocando numa vaga pública de uma criança que a mãe precisaria estar trabalhando, né? As prefeituras se mobilizam muito para procurar a Secretaria Estadual para pedir apoio, ou o senhor percebe que há essa inquietação nos municípios para oferecer mais vaga para os pequenininhos, para as mães poderem trabalhar? O que ocorre? A gente lançou esse programa no final do ano passado, né? A gente, vamos abrir vaga, conversar com os prefeitos, né, com os secretários municipais e nos colocar à disposição. Houve manifestação de uma boa parte dos executivos municipais solicitando. Imagina um estado como o nosso, em que a gente trabalha com pleno emprego, né? A gente está sempre ali entre 3% e 4% só de taxa de desemprego, isso é baixo, graças a Deus, assim, o estado é muito pujante na oferta de emprego, só que isso tem uma consequência, que as reservas de pessoas desempregadas que precisam trabalhar recai justamente nas mulheres mães de crianças pequenas e na juventude, que acaba criando outro problema nosso, que é o aluno que às vezes troca a escola pelo emprego. Então, mas o mercado não consegue buscar essas mulheres se o poder público não consegue oferecer para essas mulheres uma opção para ficar com essas crianças. Porque além do direito da criança, eu costumo dizer que a primeira infância, a educação infantil, você trabalha com 2 direitos, que é o direito da criança e o direito da família em ter a criança sob a tutela do Estado para que ela possa buscar sustento para a própria família, entende? Porque o restante é tudo aquilo que é obrigação do Estado para os direitos constitucionais daquele estudante que tem o direito a estar na escola e aprender bem. Para a criança tem mais isso, porque é aquela mãe que precisa trabalhar. A gente até vem discutindo muito, por exemplo, inclusive o direito dessa mãe estudar. A gente deve lançar esse semestre salas de acolhimento no período noturno, para aquela mãe que quer estudar. Porque a gente tem um problema de mulheres, e eu costumo dizer aquela mulher preta, pobre de periferia, que é o público mais vulnerável da nossa sociedade, que precisa ter um olhar diferenciado. Essa mulher precisa estudar, ela precisa corrigir, mas que hora ela estuda? Se ela trabalha o dia todo e à noite ela tem que ficar com as crianças. Então a gente está lançando um programa justamente para que ela, enquanto ela estuda, a gente está com uma sala de acolhimento cuidando dessas crianças para que elas possam estudar. Porque muitas vezes ela não vai estudar porque ela não quer deixar a criança sozinha em casa ou deixar com alguém que não seja de confiança, enfim, né? São formas que o Estado tem que buscar para garantir o direito da criança, mas também garantir o direito dessa mulher em progredir na vida, porque senão a sociedade ela acaba virando as costas para um público que é muito vulnerável, né? Então a oferta da vaga da educação infantil, eu costumo dizer que ela atende 2 públicos vulneráveis, a própria criança e a mãe que precisa de um espaço para que a gente de cuidado dos seus filhos, de aprendizagem dos seus filhos, mas que ela também tenha a liberdade de ser inserida no mercado de trabalho. Vocês pensam isso para algumas cidades específicas? A gente tipo vai lançar nas Campo Grande, maiores. essas cidades da celulose que estão atraindo muitas famílias, muitas pessoas, por exemplo? A gente deve lançar esse ano já em Campo Grande 2 salas de acolhimento, uma no norte e outra no sul da capital, né? Como piloto. A gente tem que entender a dinâmica de que não é escolarização, a gente não pode escolarizar crianças no período noturno. Isso é muito específico para aquela mãe que vai ter uma criança ali muito pequena e que ela não pode deixar sozinha. Então é um experimento, a gente vem debatendo isso com o Ministério Público, falando disso na Defensoria, porque a gente tem que tomar um cuidado com a criança, né? Mas a ideia é expandir, principalmente considerando as rotas da celulose e a rota bioceânica. São 2 grandes empreendimentos que estão acontecendo no Estado e que vão gerar uma massa de pessoas que vão trabalhar e que o Estado tem que entender como é que ele pode ajudar aquelas famílias da melhor maneira possível. Inclusive parceria com empresas, né? As próprias empresas podem abrir turmas de educação de jovem e adulto com a gente para que a gente possa, enquanto elas estão trabalhando, estudar. Então é possível, inclusive, fazer essa tratativa com essas instituições.
Uhum. Saiu agora em agosto um índice de desempenho, né, desses que o MEC lança, o IDEB, enfim, e que mostrou que não teve um alto desempenho. Uma Uhum. escola daqui, que é o Colégio Militar, ficou entre as mais bem posicionadas e na outra ponta as escolas indígenas ficaram muito Sim. mal posicionadas. O que isso vai resultar em ações da Secretaria de Educação? Vamos lá. O ano passado a gente fez uma análise bem aprofundada do cenário da nossa rede. E a gente tinha algumas decisões a tomar. A primeira decisão era o que nós queremos fazer com o índice real do IDEB. O IDEB ele trabalha com dois cálculos, né? É o fluxo, que a gente chama de rendimento, que é a aprovação, e a proficiência, que é o resultado na prova do SAEB, né? A gente tinha que tomar uma decisão que era mantemos um número reduzido de crianças que vão fazer a prova, que é o que acontece na maioria dos estados brasileiros, que você deixa um número específico de alunos que vão fazer, ou vamos ampliar a nossa base de avaliação, porque no nosso entendimento o IDEB não pode ser considerado um instrumento político. Ele tem que ser de fato utilizado para o seu fim original, que é um diagnóstico da sua rede. Porque ele não é para o aluno, na verdade, ele é para a Para o rede. poder É, público porque se o aluno, você avaliar. imagina, porque a prova ela é feita num ano, o resultado sai no outro ano, para você começar a implementar para aquele aluno, na verdade, você não consegue mais, ele Já está não vai mais quase fazer 2 anos, mas ele sentido. é importante para você entender a rede. A gente foi de 20% de alunos que normalmente faziam a prova para quase 80%. Quando você amplia a tua base de crianças que vão fazer essa prova, crianças e jovens e tal, a probabilidade de melhora ela é menor, porque você está expandindo a tua base. Então a gente, porque que normalmente quem faz a prova é o aluno mais engajado. Porque veja, essa não é uma prova focada na aprovação dele do ano. É uma prova desconectada do processo de aprendizagem do estudante quando você fala em progressão. Ele não precisa fazer essa prova para passar de ano, vamos dizer assim. Então o engajamento dessa prova, ele normalmente era muito focado em um grupo específico de estudantes que tinham mais interesse em fazer essa avaliação. O que nós adotamos, e a gente sentou com o governador, eu falei, governador, olha, a gente tem duas opções. Podemos trabalhar politicamente para o índice, ou seja, vamos manter um número menor de estudantes, e vamos trabalhar do outro lado numa forçação para a aprovação em massa de estudantes, que alguns estados fizeram, basta olhar estados que foram de 70 e poucos por cento para 99% de aprovação em um ciclo, ou vamos de fato trabalhar com mais seriedade e, olha, expandir a nossa base de alunos que vão fazer essa prova. Então, provavelmente não teremos melhora. A minha expectativa era nem ter melhora no ensino médio. Ainda teve o 0,1 ali, ainda que eu fiquei surpreso. Porque a gente ampliou muito isso. Mas era muito importante para nós. Porque agora eu tenho uma base de 70% de leitura da minha rede. É diferente de 20%. Então, a política pública que eu vou implementar com base numa análise de um grupo maior me dá a capacidade de implementar uma política pública mais efetiva. Considerando principalmente escolas que são diferentes. É por isso que, por exemplo, eu costumo não incentivar ranqueamento de escolas. Porque quando você compara escola, vai lá, eu tenho escolas que você tem o estudante que vai na escola para aprender. Família em casa incentiva, ele tem incentivo à leitura em casa, ele tem um meio. E você tem crianças que vão na escola para comer. São crianças que malemar têm família. São crianças que vão encontrar na escola um banheiro para utilizar. Então, quando você ranqueia escolas com realidades tão diferentes, é muito injusto. Porque você está partindo de pontos de partida muito desiguais, Diferentes. sabe? E às vezes, uma escola que sai do 5,5 de IDEB e vai para 5,7, ela gastou uma energia muito menor do que uma escola que foi de 2 para 3. Porque a realidade daquela escola, de crianças que vão para se alimentar, de crianças que vão para ter um banheiro digno para usar, de crianças que vão para ter um acolhimento, porque às vezes são vítimas de uma negligência maior na sua comunidade, a capacidade de aprendizagem dessa criança e tudo aquilo que ela tem de falta de informação tem que ser pesado na energia que a escola aplica. Por isso que eu prefiro, por exemplo, valorizar a escola que mais melhorou comparada com ela mesma. É Aham. mais justo, entende? Porque você vai ver uma escola em que, não que a escola não se dedica, mas se você pega uma escola que as crianças já têm incentivo à leitura em casa, que as crianças já estão inseridas num ambiente de busca de informação, de pesquisa, que nós temos várias escolas estaduais nossas que são utilizadas pela classe média, são escolas de tempo integral, então elas entregam resultados melhores. Tem estados que não permitem que escolas indígenas façam o IDEB, na Entendi. prova Brasil. Vários estados que tiveram aí crescimento, se você olhar, eles excluíram as escolas indígenas
da avaliação? Qual era o objetivo? Para que eles É não um melhor tivessem... desempenho. Exatamente, mas não me interessa isso. Porque eu preciso saber como é que está o trabalho da minha escola indígena, que é uma criança que é avaliada em língua portuguesa, mas ela foi alfabetizada em língua materna, cujo desafio dessa escola é muito maior, e eu preciso entender o desempenho deles. Então eu vejo que é sempre uma opção. Nós optamos em não deixar ninguém para trás. Nós tivemos aí redes que pegaram alunos de 13, 14 anos com baixo rendimento e transferiram para a EJA não fazer a prova, para não baixar o índice. Então são formas que alguns executivos usam para trabalhar no dado, para entregar um resultado de DEB mais favorável. Só que aí você acaba tirando da tua base de análise estudantes vulneráveis, que é justamente aquele estudante que a gente tem que olhar, entende? Que me interessa menos o resultado de escolas que eu já sei que vão ter bom desempenho. Me interessa muito pouco isso. Me interessa muito mais olhar o resultado daquelas escolas que eu sei que o desafio da Melhorar. aprendizagem é muito maior, porque eu concorro, como falei, eu concorro com a vontade da criança de comer, eu concorro com a vontade da criança de ser acolhida, de ter um ambiente mais digno para ela. Então esse jovem, essa criança, ele exige da gente uma política pública completamente diferente dessa outra escola, que também tem a atenção do governo, mas que a atuação ela é diferente. E isso você só consegue saber se você põe todo mundo para fazer o processo. E isso qual é a consequência? Às vezes um resultado que não era do que a gente esperava, mas com a consciência de que a gente está atendendo todo mundo no processo. Não fica bem na foto, mas pelo menos tem um raio-x mais digno. É uma opção. Né? E eu vi que a secretaria também contratou a mesma universidade de Juiz de Fora, que também trabalha para o MEC, para fazer provas aqui também. O senhor considera que já tem um bom cenário para pensar medidas ou ainda precisa um pouco mais de dados para chegar no modelo ideal de avanço? Assim? O que o senhor está pensando daqui para frente para melhorar? Essa prova que a gente contratou agora é a Federal Juiz de Fora, que na verdade já tem uma instituição interna, que é o CAED. Essa é o SAEMS. O SAEMS, na verdade, ele é contratado todos os anos. É uma avaliação que ela engloba não só a análise da aprendizagem da rede estadual, mas a gente avalia inclusive a alfabetização dos municípios, que é com base nessa prova que é calculado o ICMS Educação, que os municípios recebem todo ano. O que a gente fez foi, na concorrência, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, era que aplicou o ano passado, e esse ano quem venceu foi a Federal de Juiz de Fora, e para nós é muito interessante porque é a própria Federal de Juiz de Fora que organiza as avaliações do SAEB e o próprio Enem, normalmente é ela, o Enem ainda tem alguma variação, mas a prova do SAEB normalmente é o CAED que tem um know-how muito grande para trabalhar essas avaliações. Por quê? As avaliações em larga escala, normalmente elas trabalham com a teoria de resposta ao item. O que é isso? Você tem uma alternativa com 5 respostas. O erro, né, a análise principal não é em cima do acerto, porque cada erro te dá um nível de aprendizagem. Entende? Por exemplo, eu tenho um acerto, ou seja, o estudante sabe daquele conteúdo, mas o nível do erro, o nível da opção que ele opta ao errar, me define até onde ele aprendeu naquele processo e eu sei exatamente qual é a falha na aprendizagem. Então, o erro, eu aprendo mais com o erro. Né? Então, toda a avaliação em larga escala, ela trabalha com teoria de resposta ao item. E hoje, a instituição com maior know-how no Brasil é o CAED, é uma instituição hoje que aplica em 23 estados, inclusive. Né? A gente tem muita confiança que esse trabalho vai nos auxiliar, porque vai ficar mais próximo, inclusive, da Prova Brasil. E basicamente melhorar o desempenho, já que o senhor disse que o acesso hoje ele já é bom, é melhorar o professor dentro da sala de aula? O governo, por exemplo, oferece bons recursos técnicos, de equipamento e tudo mais. O senhor acha que o desafio é melhorar o professor na sala de aula? A educação ela é muito heterogênea, né? Então a gente tem professores já muito experientes, só que a gente tem uma rotatividade muito grande de professores. A gente tem alguns problemas crônicos nas nossas escolas, que é a rotatividade. A gente tem, estruturalmente falando, a gente tem hoje um salário muito bom, mesmo do professor temporário. Às vezes o pessoal, não é a mesma coisa o salário do concursado, realmente o nosso salário do professor efetivo nosso, ele é bem alto. Mas mesmo o salário do professor temporário nosso, ele está entre os 5 melhores do Brasil. Quando eu falo do salário do professor temporário, né? Temos um compromisso aí de diminuindo essa diferença cada vez mais. Temos um programa muito robusto de reforma de escola. E aí eu sou professor da rede pública há 29 anos, professor de geografia,
e fui diretor de escola, então sei da importância de você ter um prédio público adequado. Então a gente vem com um programa muito grande de reforma, estamos reformando 40% da rede hoje, né? Então é um dado importante para entregar salário e entregar estrutura. Aí modernizando com tecnologia, entregando lousa, computador, escolas com energia solar, enfim. Só que o recheio disso, ele é composto de professores diferentes. Então você tem professores muito bem formados, a gente tem infelizmente um grupo de professores que acabam vindo com uma formação inadequada, então o Estado tem que agir na formação continuada para corrigir essa formação inadequada. Infelizmente no Brasil, a formação inicial, a licenciatura no Brasil às vezes não é levada a sério. Então o Brasil ainda não entendeu a importância de ser criterioso na formação de professores. Isso é importante que o Brasil repense isso. A licenciatura ela não pode ser uma alternativa para a pessoa, porque queria fazer qualquer coisa, eu fiz licenciatura. Não, a gente está formando professores, né? Então o Estado tem a necessidade de analisar como que esses professores chegam e reformar, né? Na verdade, você tem que pegar e fazer uma formação continuada, que formação continuada nada mais é do que você analisar com base na formação inicial e ver quais são as necessidades que esses professores têm para atualizar, para que eles tenham capacidade de atuar com turmas que são muito heterogêneas. Você imagina a situação, a escola pública ela é muito plural. Você tem estudantes de classe média, você tem estudantes que são vulneráveis, você tem uma gama de crianças com deficiência, e aqui com todo respeito às escolas privadas, as escolas públicas têm excelência no atendimento de crianças com deficiência, mas isso não é de graça, há uma formação por trás disso pesada para fazer com que as famílias acreditem que nós somos capazes de receber aquela criança com todo tipo variado de deficiência, com aquele atendimento especial que elas precisam. Então, imaginar trabalhar tudo isso no universo de uma sala de aula, com essa heterogeneidade dentro, é um grande desafio para o professor. E aí você tem professores já veteranos, tranquilos, já muito donos da sua turma, e você tem um grupo muito grande de professores recém-formados, que passaram por uma formação que muitas vezes não deu a eles o entendimento do que é uma sala de aula de verdade. Eu lembro que no meu mestrado eu critiquei muito, na minha dissertação de mestrado, a distância da formação inicial para a realidade da sala de aula, né? Assim, os estágios que são feitos nas escolas, e aí tem uma culpa da própria gestão, e aí estado, município. A gente também não sabe receber o estagiário, a gente tem que aprender a como formar, porque você vai no fórum, o fórum tem um espaço do estagiário, você vai no hospital, tem um espaço para o estagiário da medicina. A educação, de maneira geral, ela ainda não aprendeu a contribuir na formação. Então veja que é um problema crônico, no meu entendimento, do Brasil. Então, a gente precisa discutir a formação desses professores, para a gente poder entregar também um professor mais seguro, porque não é fácil. Um grupo grande, heterogêneo, né? O que você disse de crianças numa sala, é um grande desafio. Eu aprendi a ser professor, eu comecei a dar aula na rede estadual com 17 anos. Meu primeiro ano de geografia eu comecei a dar aula. Gente, minha aula foi muito ruim. Eu acho que eu fico me lembrando como eram as minhas aulas no começo, eu fico com dó dos meus alunos, porque a aula era horrorosa. Porque eu não tinha ideia daquilo, sabe? Assim, de você pegar, porque são muito diferentes. É muito desafiador você pegar aquele grupo de alunos e fazer com que todos aprendam no mesmo ritmo, sendo que eles são completamente diferentes, né? É isso que, por exemplo, a escola privada, às vezes você tem um padrão de alunos, eles são mais próximos, né, em realidades e tal. Então a escola pública tem esse desafio, mas faz parte da nossa missão. Então, e a educação, o Estado tem que trabalhar em cima disso. Então, por isso que é tão importante para nós levar a sério uma avaliação brasileira, um SAEB, levar a sério o IDEB, contemplando a todos, mesmo que isso nos custe um resultado mais favorável, mas que a gente realmente possa fazer a leitura da nossa rede e entender como é que eu vou atuar em cada uma das nossas escolas, porque as escolas são diferentes, é por isso que eu brigo muito quando as pessoas querem ranquear escolas. Eu falo, gente, ranqueia pelo desempenho consigo mesmo. Eu melhorei comparado comigo mesmo. Eu acho que é mais justo, entendeu? Porque valoriza mais a dedicação daquela escola, né? Mas o grande desafio é esse. A rede ela é ampla. A fronteira com o Paraguai ela é completamente diferente com a divisa de São Paulo. São escolas isso que eu ia perguntar para o senhor, a questão, por exemplo, da escola indígena, que teve um desempenho baixo, e são escolas, além de ser da questão de ser uma comunidade indígena, com idioma, com língua diferente, enfim, e muitas na área rural, é um desafio num estado que tem tantas escolas na área rural, não é? Sim, é desafiador porque você imagina, a escola indígena está dentro da comunidade indígena. O que define uma escola em ser indígena
Não é nem o fato dela só atender estudantes indígenas. Nós temos escolas urbanas que atendem estudantes indígenas. A escola indígena é porque ela está inserida dentro do contexto indígena, ela está dentro de uma comunidade indígena, e assim sendo, ela inclusive ela está suscetível às pressões e conflitos que essas comunidades também têm. A gente acompanha aí todos os desafios que a relação, o agro, indígena, tudo aquilo que a gente tem que construir junto, e a escola ela não será parte, ela está ali dentro. Você imagina como é que é construir a aprendizagem de uma criança, de um adolescente dentro desse processo, né? Então, temos uma outra cultura, nós temos 8 etnias, as 8 etnias são diferentes, a gente também não pode achar que a escola indígena ela é igual. A minha comunidade Guató, lá na Ilha Ínsua, no norte do estado, ela é completamente diferente de uma comunidade Caduel. Eu não posso olhar para eles como se fosse o mesmo pacote. Cada comunidade indígena tem a sua realidade, cada comunidade indígena tem a sua relação com a escola. Então, é por isso que é tão importante para nós olhar com um olhar individualizado para cada uma delas, porque é muito desafiador, né? Então, aí você tem escolas do campo, nós temos escolas quilombolas, que estão dentro das nossas comunidades quilombolas, que têm os desafios de uma comunidade quilombola. Então, a rede ela é muito diferente. E aí pensar a política pública que realmente seja efetiva é pensar em várias políticas públicas para uma rede que é tão diferente. Que essa que foi a decisão que nós tomamos ano passado, em quebrar essa rotina de avaliarmos pouco. Se você olhar o nosso desempenho de língua portuguesa e matemática, todo mundo teve a queda da pandemia, mas ela vinha numa sequência de crescimento, mas sempre avaliando nos anos anteriores de 20 a 30% dos estudantes. A gente fez uma ação gigante. Colocamos 70, quase 80% dos estudantes sendo avaliados. Então isso aí para nós contou muito, porque a gente conseguiu chegar e realmente fazer uma leitura mais ampla da nossa rede. Então a gente ficou feliz pela abrangência do exame e nos deu a possibilidade agora de pensar dentro de cada uma dessas características da rede, né? Eu vi que vocês publicaram um texto com regramento sobre evasão escolar, a busca ativa desses alunos. O senhor tinha me dito que vocês querem interagir mais com a família, Sim. fazer os pais estarem mais presentes. Como seria isso? Assim, Fazer o professor chamar mais o pai à escola? o aluno ele não reprova em dezembro. O aluno ele começa a reprovar em março. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas falas com os diretores, nas minhas falas com os meus técnicos na secretaria. O estudante ele dá sinais de reprovação ao longo do ano. Ele começa a desistir da escola. A gente tem que ter aquela campanha de fazer com que ele desista de desistir de estudar. E a gente precisa muito da família. A gente tem grandes concorrentes, né? Você tem o mercado de trabalho. A pandemia ensinou essa gurizada a trabalhar mais cedo. Então, assim, há uma concorrência muito forte. Porque como é que eu digo para um estudante permanecer na escola e deixar de compor renda na família dele? Então, o Estado tem que buscar alternativas. Uma alternativa é fazer um trabalho de combate efetivo de evasão e abandono. Eu sempre faço essa fala. Enquanto a gente está aqui conversando, tem algum jovem meu que desistiu, está desistindo de estudar agora. Não vou mais, a escola não é importante para mim nesse momento. Prova disso é que o Brasil não acaba com a EJA. Quer dizer, a EJA era para ter acabado no Brasil. Como é que um país que garantiu há 30 anos atrás o acesso à escola, nós garantimos o acesso praticamente no Brasil a todos na década de 90? Como é que a gente tem EJA ainda hoje? É porque essa juventude ela entra na escola, ela abandona a escola para trabalhar e depois ela vai buscar, porque o próprio empregador exige dela escolaridade. Isso. Então a gente precisa trabalhar e a gente precisa muito da família. A família precisa trazer. Às vezes o aluno quer trabalhar, a gente tem hoje opções para inserir esse aluno, por exemplo, no mercado de trabalho e permanecer estudando com a gente. Eu posso, se for mais velho, eu posso pôr numa EJA com qualificação. Se for mais novo, eu posso pôr numa escola parcial em vez de integral e ele trabalhar num estágio remunerado. A gente lançamos esse ano o PAP, já estamos com quase 200 alunos, eu acho, que o aluno estuda com a gente, faz o itinerário técnico e no outro período está numa empresa. E eu queria aqui até aproveitar para agradecer as empresas que toparam esse desafio com a gente. E aí qual que é a diferença? A empresa exige não só frequência, como nota. Isso é maravilhoso, entendeu? Assim, então a gente está criando alternativas para segurar o aluno mantê-lo na escola, sabe? A gente tem que fazer isso. É o papel do Estado. E a gente tem muito... O que acontece? Você imagina que no Estado e que a gente busca o pleno emprego, hoje a gente tem o mercado informal, ele não deixa de acontecer.
Ele vai permanecer. Só que aquele trabalhador que estava no mercado informal, ele é absorvido pelo mercado formal com base nos investimentos que o governo do estado vem fazendo, que as empresas vêm fazendo. Então você vai ocupando esse trabalhador no mercado formal. Só que o mercado formal, então ele começa a ir aonde? Ele começa a ir na escola pegar o jovem. Então o meu papel é fazer com que esse jovem permaneça com a gente, estudando, trabalhando que seja no outro período, mas não perder o vínculo com a escola. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Então, o Estado a gente vem lançando uma série de ações de incentivo à permanência na escola para que a gente garanta que ele conclua esse percurso de aprendizagem ao longo da educação básica. Eu queria, a gente chegando agora para a parte final, eu queria que o senhor me falasse, o senhor disse que vocês ficaram muito preocupados com os incêndios, da segurança para essas crianças, e por outro lado, essa mudança climática. O senhor também me disse que vocês estão com problema de chegar, por exemplo, lá no meio do Pantanal, pela própria condição de acesso. O senhor me falasse um pouco disso, como essas mudanças climáticas estão impactando na rotina. Esse é uma realidade diferente que às vezes as pessoas não, como eu disse no começo, a educação ela chega antes, né? Então a gente está espalhado, né? Das nossas 350 escolas e 140 extensões, a gente está no estado todo, inclusive na ilha Ínsula, lá no norte do estado, depois do Amolar, que normalmente demora um dia e meio de barco grande para entregar a merenda lá. O rio está baixo, então a gente tem dificuldade até de entregar a merenda na escola, porque sobe aí tem que colocar em barcos menores para chegar. Então a dinâmica da rede ela muda com base nesse período. A rede ela tem que ser capaz de fazer isso. Temos preocupações adicionais. Os incêndios estão chegando muito próximos das nossas escolas. Então nós temos comunidades do campo, nós temos escolas indígenas, nós temos escolas ribeirinhas, nós temos escolas quilombolas que ficam muito próximas de áreas de incêndio. Então o que a gente vem fazendo agora, através de um núcleo que a gente montou em parceria com o Corpo de Bombeiros, é expandir a formação das nossas escolas para um novo tipo de treinamento, que é um treinamento como agir em caso de incêndios florestais. Porque até então, esse núcleo, que é um núcleo de pesquisa e prevenção a acidentes nas escolas, uma ação que um núcleo do bombeiro que funciona dentro da Secretaria de Educação, era focado na formação em cima da Lei Lucas, né, que é aquela lei que obriga as escolas a ter a formação em primeiros socorros, e é muito importante isso. E também trabalha a questão do combate ao incêndio, evacuação da escola, montagem de uma brigada de incêndio, mas para aquilo que está dentro do comum de um prédio e que está previsto na lei que prevê prevenção e combate, enfim, ao incêndio. O incêndio florestal ele é muito novo nesse contexto, né? Até então as comunidades rurais elas lidavam bem com a questão daquele incêndio natural do cerrado. Agora esse movimento maior de incêndios florestais está aproximando mais das nossas escolas e o Estado não pode esperar acontecer alguma coisa. Então a gente já começou agora a construção de uma formação específica para as escolas do campo em como preparar eles para agirem caso os incêndios cheguem para cima das nossas escolas, que é uma preocupação que a gente tem muito grande, tanto da questão do incêndio propriamente dito, como também da questão da fumaça, porque às vezes o fogo não chega na nossa escola, mas a fumaça ela vai para o lado da nossa escola e aí é a intoxicação, então a gente tem que tomar um cuidado, lembrando que escola tem parte elétrica, escola tem gás, escola tem papel, então assim, a gente precisa saber como agir nesse contexto, além de todas as orientações que a gente já vem emitindo com relação à saúde do dia a dia. A gente suspendeu a aula em Corumbá e Ladário semana passada, na sexta-feira. A gente deu uma série de orientações com relação à suspensão de aulas de educação física, orientação para que a educação física seja feita em sala de aula, em ambientes climatizados. Compramos até aqueles climatizadores gigantes com água para distribuir em alguns lugares que tá para modificar um pouco o ambiente. Então eu como professor de geografia, eu estava falando isso hoje. A gente falava, lembro que nas minhas aulas de geografia eu falava muito disso, né? Porque o Pantanal é um bioma sensível, né? E a tendência é que a gente sofresse com o tempo. Então, como professor de geografia, eu vejo o quanto a gente tem que aproveitar esse momento agora e conscientizar. Até então a gente usava teoria. Falava, olha, se a gente não cuidar do meio ambiente, vai acontecer isso, isso, isso. Hoje, infelizmente, a natureza está dando a aula prática
do que o homem vem causando à natureza, né? Então, eu disse esses dias com o professor de geografia, eu falei, tudo que a gente falava lá atrás, há 20 anos atrás, como teoria, agora virou aula prática de geografia, que é o descontrole, você vê tempos de estiagem maiores, verão no meio do inverno, sabe? Isso é um descontrole do planeta. Prova de tudo aquilo que a gente sempre falou, que era a falta de coerência da humanidade em se relacionar com o meio ambiente. Então, nosso papel enquanto Estado é atuar, é orientar e preparar os nossos futuros cidadãos para esse mundo que eles vão encarar. Né? O senhor disse que começou no ensino público, seus filhos estão em escola pública, essa sua vivência, como se relaciona com esse seu cargo de ser o chefe do assunto aqui no estado todo? E às vezes o senhor se frustra com coisas que gostaria de concretizar e, no entanto, não tem, naquele momento, a oportunidade? Meus filhos estudam escola estadual, eu tenho uma paixão pela escola estadual, pela escola pública, minha vida na escola pública, né? 29 anos nisso. Eu tenho muito orgulho de dizer que os meus filhos estudam na escola pública, não é demagogia e eu acredito nisso. Adoro interagir com eles, entender, são escolas diferentes, inclusive, e participo. A escola pública ela é muito plural, ela ensina coisas maravilhosas para as nossas crianças, que o Brasil não é um país justo. O Brasil é um país injusto, em que você tem que conviver com quem tem muito, os poucos que têm muito, e você tem que conviver com os muitos que têm pouco. E a escola pública te entrega isso. Então, meus filhos vão conviver com crianças que às vezes não vão ter a mesma estrutura de vida e tem que aprender a conviver com isso. E entender que o próximo está do lado e que precisa interagir. Isso é uma aprendizagem que a própria sociedade espera de você. Criar a criança numa caixinha de iguais, para um país que é de desiguais, torna essa criança completamente desconectada da realidade. Então, eu tenho muita felicidade de ter meus filhos na escola pública, eu sou fruto disso e realmente acredito que a gente tem que... Eu me frustro, porque eu queria mais. Né? A gente é secretário, entende o papel do governo e é claro que qualquer outro colega meu das suas pastas também, a gente quer poder fazer mais. Eu sinto muito por ter criança minha que passa fome. Suspender a aula para mim dói, porque quando eu suspendo uma aula, eu sei que tem criança que está deixando de comer, sabe? Então, semana passada, muita gente me impressionou, não vai suspender a aula, não vai suspender a aula. Gente, quando eu suspendo a aula, tem criança que não vai comer, sabe? É triste isso. Estou tirando o direito da criança de comer. Então, é duro tomar uma decisão como essa. Não é simples, sabe? Que você toma, olha, eu vou suspender a aula. Até discutir, será que eu posso deixar fazer a comida para essas crianças, sabe? Então, assim, a gente cuida dessas vidas todos os dias. Eu carrego 200 mil vidas sobre a minha responsabilidade todo dia. E cada decisão que a gente toma afeta diretamente cada uma dessas crianças, dessas famílias, dessas mães que precisam da gente, desses pais que precisam trabalhar. Então, esse universo da escola pública ele é muito rico e a gente tem que estar lá para cuidar deles. Então, é uma missão que eu tenho enquanto professor e vou carregar isso e eu acho que é o meu papel, o papel do governo, estar lutando diariamente para que a gente consiga entregar uma escola de qualidade para todos. Oxalá, então. Para todos. Então, queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e agradecer os leitores, os espectadores também por acompanhar essa entrevista. Obrigado, estou sempre à disposição.